Na questão 627 do Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais apresentaram uma resposta a uma indagação de Allan Kardec, e eles nos disseram que Jesus, na sua caminhada, na difusão da Boa Nova, utilizava-se de parábolas e alegorias para que aquelas pessoas compreendessem e alcançassem o conteúdo da mensagem. E os próprios benfeitores, mais adiante, nos dizem que este era o costume da época. Então Jesus utilizava-se conforme as pessoas e conforme os locais. Mas hoje, com a chegada dos Espíritos, trazendo para nós os ensinamentos, dúvida não mais subsiste a respeito da mensagem de Jesus. Então, se na época de Jesus e o próprio Evangelho, quem lê os Evangelhos, muitas vezes se depara com muitas figuras, com muitas alegorias, e às vezes não consegue compreender, na doutrina espírita, os Espíritos nos dizem que é o objetivo ser claro, de forma a não suscitar nenhuma dúvida. E nós vamos refletir sobre uma das parábolas que Jesus contou à época e buscarmos no seu conteúdo o entendimento, a reflexão. Nós sabemos que as parábolas de Jesus, todas elas continham um ensinamento moral como conclusão ou como objetivo. Então nós vamos buscando nas diversas parábolas e extraindo o espírito da lei, da letra, nós vamos compreender que a mensagem é atual e a mensagem tem conteúdo moral. E essa parábola muito conhecida, a parábola do semeador, e depois nós vamos ver o comentário feito por o Espírito Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, que traz para nós o ensinamento e uma reflexão muito decisiva para as nossas vidas. Então, Jesus em Mateus, capítulo 13, versículos 13 a 23, ele diz assim que eis que o semeador saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte das sementes caíram ao longo do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte das sementes caíram em terreno pedregoso, entre as pedras, e por não ter raiz, nasceram, mas secaram tão logo, foram atingidas pelo sol. Outras ainda caíram sobre os espinheiros, e estes, abafando-as, mataram, sufocaram-as. E por fim, outras sementes caíram em terreno propício, de forma que produziram 100, 60 e 30 por um. Então, num primeiro momento, nessa parábola, nós poderíamos pensar que o semeador era um profissional ineficiente, descuidado, porque não teve o capricho, o cuidado com a semeadura que fez, já que deixou cair sementes sobre o caminho seco,
sobre o terreno cheio de pedras e também nos espinheiros, de forma que nenhuma, ainda que germinasse, não produziram. Mas não é a conclusão, ou a melhor conclusão desta parábola. Na verdade, o que Jesus quis deixar claro era que o trabalho do semeador não está ligado ao solo, porque nós vamos ver que esses solos que a semente atingiu, que podemos dizer que foram 6 tipos de solos diferentes: solo caminho, beira do caminho, pedregoso, espinheiro e 3 níveis de terra boa. A terra que produz 100, a outra que produz 60 e a outra que produz 30. Então Jesus está dizendo para nós que o semeador não deve se preocupar com o solo que ele vai encontrar. E nós vamos ver o que é esse solo daqui a pouquinho. O importante é o semeador semear. O seu objetivo é semear. E veja que o segundo aspecto é que o semeador não contratou ninguém para fazer o trabalho. Ou seja, ele, com uma linguagem jurídica, ele não terceirizou a atividade para que outro fizesse a semeadura. Mas diz a parábola que o semeador saiu a semear, deixando claro que ele foi pessoalmente fazer a semeadura. E isso tem um aspecto importante, porque muitas vezes nós achamos muito mais fácil delegar a atividade para outro, delegar o dever que nos incumbia. E isso desde, se nós pensarmos numa família, desde a nossa da educação que devemos dar aos filhos, o encaminhamento necessário para o desenvolvimento moral desses filhos, que muitas vezes, hoje, principalmente na sociedade, é um fato muito fácil de ser percebido, quando as mães, os pais vão delegando, vão terceirizando essa educação, esse encaminhamento dos filhos para terceiros, seja babá, seja cuidadora, seja creche. Então, é justamente essa reflexão que nós começamos a fazer. O semeador vai pessoalmente. Então, eu me lembro, em certa ocasião, eu estava chegando aqui no lar, quando uma pessoa parou o carro e disse: olha, eu tenho aqui 3 cestas básicas, gostaria que fosse levado para as cozinhas, é uma doação que eu estou fazendo. Muito bem, nós realmente precisamos, as cozinhas precisam, mas, claro que eu não falei para ele, mas eu pensei, o ideal seria você ir lá na cozinha, levar a cesta básica, assistir o trabalho, ver as pessoas, conversar com aquelas pessoas, porque aí a caridade é direta. A caridade por intermédio, ela não produz o verdadeiro efeito, porque o efeito real é justamente o contato. É claro que, mas hoje, tudo bem, realmente, as dificuldades dos contatos hoje, mas o contato que é o fundamental. A gente lembra das passagens de Chico Xavier, muitas vezes, quando ele estava por um momento de dificuldade, estava triste, abatido, o próprio Espírito Emmanuel recomendava para ele que fosse ao bairro, que fosse às regiões pobres, carentes, para que ele tivesse o contato com aquelas pessoas, conversasse, abraçasse e voltasse fortalecido. Então esse é o semeador.
Então veja, o semeador saiu a semear. O Espírito Emmanuel diz assim: a boa terra é o coração daquele que já está preparado para receber a semente, o Evangelho. Então a boa terra já está preparada para receber a semente. É assim no meio rural, não é? Prepara a terra, quando a terra está boa, pronta, está pronta para receber a semente. E oferecer a ela, semente, os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. Então vejam, a boa terra já está preparada para receber a semente. Imaginemos uma semente como sendo uma mensagem do Evangelho, uma mensagem de amor, uma mensagem edificante. A mensagem chega naquele que está com o terreno preparado e ela se desenvolve, frutifica. Ao contrário daquele que a terra é dura, seca, espinhenta, a mensagem chega, às vezes até produz uma emoção, mas imediatamente ela morre, fica como se não tivesse recebido. É assim mesmo. Então, aquele que já consegue injetar os nutrientes na mensagem, ela produz, ela frutifica. Mas aqueles que ainda estão com o coração duro, ressequido, cheio de pedra, cheio de espinho, a semente chega, pode até nascer, mas morre logo em seguida, né? Então o Espírito Emmanuel, neste livro Ceifa de Luz, numa mensagem que ele chamou de gleba, na gleba do mundo, ele começa assim, comentando: efetivamente, a vida é comparável ao trato do solo que nos é concedido cultivar. Ergue-te cada dia e ampara o teu campo de serviço, a fim de que esse mesmo campo de serviço te possa auxiliar. Então veja, o campo de serviço que eu recebi, que eu tenho disponível, e que eu vou trabalhar nele, é justamente ele que vai retribuir o meu esforço, o meu trabalho, aquilo que eu produzi. Assim como, resumindo, se fosse o bem que eu fiz a esse solo, a esse terreno, eu receberia os frutos mais adiante. Veja agora esse parágrafo. A sementeira, aquilo que eu vou semear, né? Eu posso ser uma semente, mas pode ser a palavra, pode ser uma ação. A sementeira é a empreitada, o dever a cumprir, o compromisso de que te incumbes. Então veja, a sementeira é o meu propósito, aquilo que eu vou fazer, é o dever que eu tenho que cumprir. O terreno é o próximo que te propicia a colheita. Portanto, veja, a mensagem aqui já está nos esclarecendo exatamente qual é o objetivo do semeador. Não é semear para si. O semeador vai semear no terreno do próximo. Agora eu pergunto: qual é a qualidade da semente que eu estou semeando no próximo? Mas quem é o próximo? Poderia perguntar de imediato. O próximo
é o mais necessitado que está próximo de você. Pode ser seu irmão, pode ser sua esposa, pode ser seu esposo, seu filho, seu vizinho, seu colega de trabalho, pode ser todos. Então vejam, a minha semente vai ser lançada no coração do próximo. O solo que eu vou usar é o próximo. E o Espírito Emmanuel, mais uma vez, né, no livro Rumo Certo, ele traz uma pérola sobre o próximo. Ele diz assim: esperas ansiosamente encontrar o Senhor. Todos nós esperamos, né? Esperas ansiosamente encontrar o Senhor. E um dia chegarás à divina presença. Olha que alento, né? E um dia chegarás à divina presença. Entretanto, olha o entretanto. Eu sempre gosto de dizer entretanto, mas todavia, quer dizer, muda o rumo da conversa. Entretanto, antes de tudo, a vida te encaminhará à presença do próximo. Porque o próximo é sempre o degrau da bendita ascensão. Então veja, ascensão, subir espiritualmente. Eu não vou ascender, ou seja, eu não vou subir espiritualmente se eu não estiver com o próximo. Porque o próximo é que vai me ajudar a subir, ele é o meu degrau. É como se ele estivesse colocando a mão, falou, sobe. Sem essa mão estendida do próximo, eu não subo. Porque o meu degrau é o próximo. Sozinho eu não vou. Então veja, esperas ansiosamente chegar à presença do Senhor. E chegarás um dia, mas antes de tudo, precisa da companhia do próximo. Então o próximo, que é o terreno que eu vou semear, é que vai respaldar a minha ascensão. Mas ele continua: lavrar o talhão é dar de nós sem pensar em nós. Ou seja, vou trabalhar para o próximo e não vou ficar preocupado com a retribuição. Basta plantes o bem para que o bem te responda. Para isso, no entanto, é imperioso agir e perseverar no trabalho. Agir e perseverar no trabalho. Então, quando nós nos propomos a trabalhar, a semear, nós devemos ter em mente esses dois verbos que foram colocados. É imperioso agir, ou seja, uma atitude ativa, e perseverar. Eu colocaria mais uma aqui, disciplina, mas o Espírito Emmanuel só disse agir e perseverar. Perseverar no sentido de não desanimar, porque ele logo na próxima frase ele diz exatamente isso: nunca esmoreças. Eu me lembro, quando começamos o trabalho nas cozinhas, né, Irani? Irani, que a gente era do mesmo grupo, naqueles domingos de manhã, nos primeiros dias, era aquela dificuldade para ir, mas tem que ir de novo.
Queria até arrumar uma desculpa para não ir. Mas aí ele ligava, alguém ligava, não, eu estou passando aí, passa aqui. Depois nós começamos a pegar o alface, né? Ou seja, depois de algum tempo, de muito tempo, aquilo tornou-se uma coisa tão natural, que, né, hoje faz muita falta, inclusive. Eu chego de domingo de manhã, às vezes eu fico pensando, mas o que eu vou fazer hoje, né? Porque 10 horas, 10 e pouco, a gente já ia para a cozinha, né? Agora não tem mais essa incumbência, né? A gente fica... Então, perseverar é igual o estudante que quer passar numa prova, num concurso. Precisa estudar e ser perseverante, porque às vezes não passa na primeira, às vezes não passa na segunda, não passa na terceira. Qual ocorre na lavoura comum? É preciso contar com o aguaceiro e a canícula, granizo e vento, praga e detrito. Muito bem. O que o Espírito Emmanuel está nos dizendo é que nós somos semeadores, mas nós vamos nos defrontar com a dificuldade. Assim como o lavrador comum, o lavrador que planta soja, algodão, arroz, feijão, ele necessariamente precisa retirar as ervas daninhas. Nós vamos encontrar essas ervas daninhas com a dificuldade, muitas vezes, do nosso companheiro, ou outras dificuldades lá no local que a gente se propõe a fazer o trabalho. Então é pedrada, é calhaus, é pedras, é granizo, ou seja, dificuldades e mais dificuldades. É aí que fala, por isso que fala da perseverança, de você ir superando os obstáculos um a um, né? O Espírito André Luiz, só fazendo um parênteses aqui, o parente problema é sempre um teste com aquele que se nos examina, como que se nos examina a evolução espiritual. O parente problema, então o parente problema é uma pedra. Mas qual a finalidade dessa pedra? Ele está ali colocado justamente para nos examinar. Porque, como diz, é muito fácil ter paciência num convento. Muito fácil ter paciência no convento. Porque todo mundo ali em oração, em prece, cada um cuidando da sua... Mas eu quero ter paciência na contrariedade. No parente problema que está sempre criando dificuldade, né? Não valem reclamações, remove a dificuldade e prossegue firme. Acima de tudo, importa o rendimento da produção para o benefício de todos. Se alguém te despreza, menoscabando a suposta singeleza do encargo que te incoube, esquece a incompreensão alheia e continua plantando para a abastança geral. Muita gente não se recorda de que o pão-alvo sobe à mesa à custa do suor, de quantos mergulham a mão no barro da gleba, a fim de que a semente possa frutificar. Então, o pão vai na padaria, o pão está ali, né? Prontinho, né? Pão caseiro está ali, a dona de casa fez o pão. Mas para chegar a esse pão prontinho, quantos trabalhadores
colocaram a mão na massa para que fosse possível isso. Desde lá atrás, no preparo da terra, na plantação, na limpeza, na colheita, depois do transporte, na preparação do trigo, né? E aí, por fim, o Espírito Emmanuel conclui dizendo assim: trabalha e confia, na certeza de que o Senhor da obra te observa e segue vigilante. Não duvides, não temas, dá o melhor de ti mesmo à seara da vida, e o divino lavrador, sem que percebas, perdurará nas frontes do teu ideal a floração da esperança e a messe do triunfo. O Senhor da vida, mesmo que não se aperceba disso, é como se ele estivesse dizendo: o auxílio espiritual, a proteção espiritual está presente. Aquele que se propõe a trabalhar no bem, recebe o auxílio dos benfeitores espirituais, recebe a proteção. Não é que vai tirar os impedimentos, as dificuldades, mas vai incentivá-lo, inspirá-lo, encorajá-lo, dar ânimo para que possa perseverar. E só para encerrar, vale a pena, do espírito Irmã Sheila, a Dama das Rosas, no livro Novas Mensagens, no solo da vida. Vou só fazer a leitura. Diz o espírito Irmã Sheila: a alma humana é como determinado trato de terra à espera do cultivo adequado. Ela repete, né, o espírito, eu digo ela porque é o espírito feminino, né, da Dama das Rosas, repete o primeiro parágrafo do espírito Emmanuel. A alma humana, só que o espírito Emmanuel diz: a vida é como determinado trato de terra à espera do cultivo adequado. Para muitos, esse será o momento de remover pedras e calhaus no abençoado trabalho de purificação, traduzido nas provas dolorosas e expiações redentoras. Outros começam a abrir os sulcos renovadores, a fim de recolher as sementes do bem. Então veja que no primeiro estágio, encontramos muitos de nós ainda retirando as pedras, os calhaus, os pedaços de toco. Quem trabalha na terra, como o nosso amigo Borginho, né, que tem experiência no cultivo da terra, ele sabe que o agricultor, para começar a sua produção, a sua plantação, primeiro de tudo é fazer a limpeza do terreno. Então tem muitos de nós que estão nesse estágio, tirando as pedras, os pedaços de pau, fazendo a primeira limpeza através que ele chamou de provas e expiações dolorosas. Então as provas e expiações dolorosas na nossa vida é como se estivesse fazendo aquela primeira limpeza, a mais bruta, aquela limpeza que é a primeira de tudo, para depois vir, sim, a máquina, fazer os sulcos, né? No meu tempo lá do Paraná, nós usamos o arado com o animal puxando, né? Hoje em dia as máquinas já, né, substituem, né? Não faltam ainda aqueles que, após longos períodos de renúncia e dedicação, em que muitas vezes regaram com suor e lágrimas a lavoura das virtudes, oferecem agora
os frutos do amor colhidos da própria alma. Ou seja, já está num estágio bom, já consegue devolver o amor, já consegue produzir, já consegue fazer colheitas de virtudes, mas também a quem ainda se encontra inerte perante a própria consciência, entregando-se à praga do egoísmo e às ervas daninhas das viciações. Ou seja, aqueles que ainda estão na beira do caminho, vendo o movimento passar, ainda não descobriram o sentido da vida. Aqueles que ainda dizem: eu não levo desaforo para casa. Aqueles que ainda armam a vingança, devolve o ódio. Então esses ainda nem começaram aquela primeira limpeza. E a conclusão é fantástica. Se desejas paz por dentro, faze uma pausa na caminhada, examina como tens cultivado a tua alma. Quem não quer paz por dentro? Quem não quer paz? Nós somos movidos à busca da paz. Como cada um de nós tem conduzido a sua semeadura? Recorda que a qualquer momento podes usar o arado da vontade, a fim de melhorar o teu solo espiritual, alcançando depois a colheita justa do teu esforço no bem. Ou seja, a qualquer instante, a qualquer momento, nós podemos começar essa limpeza, esse trabalho, removendo, preparando o solo. Porque muitas vezes a gente diz: mas eu já fiz tanta coisa errada que já não adianta mais. Não é isso. Vou deixar para a próxima encarnação. Nós não sabemos como será a próxima encarnação, né? Então aquele que está lá no leito, na UTI, e consegue chamar, diz: eu quero falar com meu irmão, porque eu quero pedir perdão para ele, de uma coisa que só está entre nós. E ele faz isso, ele já caminhou. O estágio dele de volta ao mundo espiritual é diferenciado, se ele continuasse com aquele ódio, com aquele rancor do irmão. O fato dele ter pedido perdão, mudou muita coisa na vida dele. Então fica a nossa mensagem, que foi centrada na parábola do semeador. E todos nós podemos e somos semeadores. Claro que podemos semear sementes boas, frutíferas, floridas, mas também podemos semear espinho, né? Como dizia lá no Paraná, Borges, picão, né? Podemos semear também, né? Então, que possamos aproveitar a oportunidade valiosíssima que estamos tendo. Vamos orar. Agraciado, Senhor, com a Tua presença, inspirado na mensagem do Teu Evangelho, nós somos gratos. Essa oportunidade tão preciosa, onde recebemos não apenas a mensagem em si, não apenas a reflexão,
mas também energias benéficas, salutares, foram derramadas neste ambiente, de forma que nos alcançaram os benfeitores, trabalhadores de boa vontade, semeadores de Jesus, exemplificando para cada um de nós um modo de agir. Assim, só nos resta manifestar a nossa gratidão pela oportunidade e por este dia tão especial. Permaneças conosco, Senhor, abençoando-nos e inspirando-nos a sermos semeadores do bem, aonde quer que estejamos. Que assim seja.